Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo na Quitute da Nunes. Hoje eu trago para vocês uma festa no tema Patrulha Canina. Vou mostrar um pouquinho do que eu fiz, que foi as decorações para todos os doces personalizados e para o bolo também. Como vocês sabem, eu faço a minha pasta americana, então ali eu usei alguns pedacinhos de pasta tingi, fiz alguns símbolos dos cachorrinhos da Patrulha Canina para colocar no bolo e também esse daí, quadradinhos, para colocar no bolinho no palito. Então ficou uma gracinha, o resultado final ficou ótimo. A cliente me pediu para fazer também o topo frontal, né, que é esse símbolo aí da Patrulha Canina. Fiz todo em pasta americana, escrevi todos eles. Vou trazer para vocês aí como é que eu fiz esse topo frontal. Fiz também alguns cachorrinhos para colocar na maçã do amor, né? Ficou uma coisa mais fofinha. Personalizei também a vela do aniversário, né? Que a cliente pediu. Então, fui só no outro dia montando mesmo para doce de mesa. Fiz esses potinhos de botar ração, né? Ficou uma coisinha mais fofa do mundo. Pessoal, vocês que não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, comentar aqui embaixo, acionar o sininho de notificação para estar recebendo nossos próximos vídeos. Então aí eu estava colando já todo o meu material, né? Todas as decorações na maçã, nos bolinhos no palito, no pirulito. E já estava partindo para fazer a cobertura de colocar a pasta americana. Como esse bolo era de 3 andares, eu optei, né? Cheguei a um acordo com a cliente que eu iria levar ele só mesmo colocado na passada a pasta americana neles e faria a montagem no local e colocaria as restantes das decorações lá, porque a distância, né, da minha casa para casa dessa cliente é um pouquinho longa. Então eu preferi levar o bolo desmontado. Sempre quando você tiver um bolo de andares e tiver a opção de terminar no local da festa, não deixe de fazer isso, pessoal. É uma dica. Para quem ainda não viu também como é que eu faço a minha pasta americana, vou deixar aqui no link, tá? Aí embaixo aqui na descrição desse vídeo, a receita, o nome do vídeo é Aulão da Pasta Americana. Então ali eu tava maleando a minha pasta. Como era uma boa quantidade, eu gosto de deixá-la sempre bem redondinha para não dar não rachar, né? Então eu gosto de fazer uma bola e eu uso esse rolo aí. Ele é bem pesado. Eu gosto de abrir ele, começar a abrir a pasta com ele e depois eu gosto de usar um outro rolinho que ele é bem leve, só de plástico. Por quê? Que dá mais assim, eu consigo sentir a textura, como é que tá ficando a espessura da pasta. A pasta não pode ficar muito grossa e nem muito fininha. Eu já tinha blindado esses bolos todinhos, tá? Com chocolate. Eu blindei primeiro, todos eles com chocolate. Deixei o tempo de espera ali para eles deixarem de gelar, porque senão, uma dica, você prensa os seus bolos um dia antes, né? Que eu faço isso, deixo na geladeira. Aí de manhã eu peguei, brindei todos eles, deixei fora da geladeira para dar o tempo, né, de soar ali o meu chocolate, para não vir soar as minhas pastas, ficar depois melando. Essa é a dica, pessoal. Blindar primeiro, deixar um tempo ali de 2, 3 horinhas fora da geladeira para o bolo chegar na temperatura ambiente. Então ali eu só comecei mesmo, como eu falei, a abrir. Fui percebendo que tava com umas bolinhas ali dando ar, tirei elas, né? Peguei um palitinho ali, eu não tava com a minha agulha ali de fogão, que eu gosto que é bem fininha, mas eu peguei um palitinho ali de dente, deu certo, tá? E trago pra vocês aí como é que eu começo a cobrir o meu bolo. Então, eu vi ali que tava mais ou menos bom, né? O tamanho ali da espessura, da largura. Eu fui medir o meu primeiro andar. Então ali o meu andar tava dando 26 centímetros e o meu bolo tava com 11 de altura. Então eu tinha que ter 26 no meio e sobrando sempre o 11 centímetros de cada lado para poder cair. Então tava bom já, né? O tamanho ali.
Eu gosto de fazer assim, tá, pessoal? Abrir ela toda pra me vir cobrindo. Ainda tô na técnica ainda de cortar só aquele pedaço comprido, fechar primeiro em cima pra depois você cobrir embaixo. Mas eu gosto de fazer dessa maneira ainda, de abrir esse pastão todo aí pra depois jogar em cima do meu bolo. Então ali tava bom, eu iria começar a cobrir o primeiro andar. O primeiro andar seria nessa cor azul. Eu tingi essa pasta aí com a lilina azul anis, tá? A Ariana tava ali eu já ia enrolar minha pasta, que eu enrolo ela ali pra poder colocar em cima. E teria ajuda ali do auxílio da Ariana, que ia trazer o bolo pra mim. Então, ali a Ariana trouxe, eu enrolei, né? No rolo mesmo ali que eu coloco. Então, eu só fui mesmo jogando da beiradinha para o outro lado. Não tem segredo. Primeiro, para não ficar esse babado aí, tá? Eu gosto de começar a alisar de cima para baixo. Também tem muitas técnicas aí de usar, né? Tem essas espátulazinhas que faz quina e tudo. Eu gosto de usar o meu isoporzinho, tá? O isoporzinho é esse aí de disco de pizza, né? Então eu compro e na hora de usar ali ele dá super certo. Ele tira depois esse excesso do açúcar, né? Do açúcar de confeiteiro que fica na pasta. Então eu começo ali, ó. De cima eu aliso bastante a parte de cima, né? Que é o meu topo. Não começo a fazer as quinas ali, mas já dá uma ajuda. Pra quê? A minha pasta começar a grudar no meu topo, pra me vir puxando, né? Não é puxando, vim acertando ela ali, ó. Onde tá esse vão enrugadinho ali, é só você ir abrindo ele, tá? Que ele vai desfazendo, fica como se fosse um babado, né? Que vai caindo ali e você depois só vai mesmo retirar o excesso. Então ali eu tava fazendo a correção ali, ó, que tava dando uma bolinha de ar. Então eu estourei e esses defeitos saem também, tá? Depois de você passando ali o meu isoporzinho, tava saindo, então comecei ali, ó, a alisar. E o que eu faço quando eu tô alisando, pessoal? Vai apertando de cima pra baixo, ó. Eu vou botando de cima, ó, e vou descendo a pasta. De cima pra baixo. Aí ali eu já ia começar a parte, peguei o outro pedacinho de isopor, pra quê? Me auxiliar na parte de cima pra não rachar e começar a fazer a quina. Então dá pra vocês perceber bastante que aonde tá enrugada ali a sobra da pasta, eu só vou abrir, ó. Vou abrir ela, tá? Pra sair. Aí com o auxílio, né, do isopor, eu vou apertando ali a minha pasta, acertando, descendo a minha pasta pro meu rodapé e sempre apertando ali, ó, pra poder a pasta encaixar no meu bolo. Vocês podem perceber que ficou sobrando essa pasta toda aí. Eu normalmente não tiro enquanto eu não termino de fazer o meu alisamento. Sendo que esse bolo aí eu não precisaria fazer tanta esquina dele ficar bem quadradinho, porque o modelo do bolo que a cliente me mandou de inspiração não tinha as minhas esquinas quadradas, e sim o meu bolo redondo, tá? Então ali eu tava só acertando mesmo com o isopor a parte de cima, alisando bem. Tenta tirar o máximo. Nesse dia, pessoal, tava 2 dias na minha cidade chovendo muito, muito mesmo. Então, quando tá com muito calor ou chovendo muito, a pasta dá um pouquinho de problema, pode vir a soar, né? Então, tem o pulo do gato que vocês vão ver aí. O que eu fiz para essa pasta não soar, tá? Ela não melar, chegar inteiríssima lá na festa do cliente, porque o tempo não estava muito bom. Então ali eu só tava mesmo fazendo ali um acabamento. Eu iria fazer também um alisamento lá, se não ficasse tão assim perfeito aqui na minha casa, porque eu iria trabalhar ainda esse bolo lá na festa da cliente. Então eu só tava mesmo conseguindo ali. Então o que eu faço para tirar essa rebarba? A rebarba eu faço o quê? Eu pego o estilete, tá? Para poder cortar.
Mas ali eu não estava muito satisfeita. Ah, outra coisa, vocês estão vendo ali o outro bolo em cima ali da bancadinha? Eu brindei ele primeiro com ganache, tá? Só que como eu estava com medo desse tempo, eu fui e joguei mais um chocolate puro para fazer a blindagem, tá? Então ali eu tava cortando as minhas rebarbazinhas de sobra. O que é rebarba? A sobra desse que ficou aí do bolo. Então eu só peguei o estilete e coloquei. Outra coisa, pessoal, a sustentação também de um bolo para o outro, eu fiz lá no local, tá, da festa. Então, na minha casa, eu só estou mesmo cobrindo os bolos, tá? Por isso que vocês não irão ver eu fazendo a sustentação, né, para um bolo segurar, né, o outro não afundar, tá? Outra dica, por que que eu deixo sempre essa rebarbazinha aí maior um pouquinho? Deixei para poder colar bem, eu gosto de colar bastante ele ali na minha tábua, tá? Sempre eu deixo também para colar no isoporzinho, quando é bolo de andar, para quando eu chegar na festa ou fazer o acabamento, eu ter pasta americana sobrando ali, caso aconteça algum imprevisto, tá? Então sempre você não corte muito reto, é dica. Vocês verem muitas pessoas, eu não me sinto ainda segura ainda de fazer esse tipo de corte do bolo, assim, bem certinho onde está. Até porque também esse bolo iria entrar também um acabamento, que seria os cintos, né? Então não teria problema ficar essa rebarbazinha aí. Mas eu fiz o meu acabamento ali, sempre jogando ali bem pra pertinho do bolo, tá? Com isoporzinho mesmo. Uma outra dica, pessoal, quando eu mesmo tenho a minha mão muito, mas é muito quente mesmo a minha mão. Então eu tô sempre ali, eu dei uns cortes no vídeo, né, senão ia ficar muito longo, mas eu sempre vou ali, dou uma lavada na minha mão, seco muito bem e coloco de novo o glaçuca, porque para você trabalhar com a pasta americana não pode estar sua mão quente, senão você vai melar a sua pasta, tá? Só estou colocando um pouco a minha mão ali porque eu gosto de sentir como é que está o bolo, né? Então, o pulo do gato vem agora para você fazer e não deixar a sua pasta, que vai ficar ali descansando, melar. Sempre quando eu tinha muito esses problemas em dias de que estava, né, abafado ou a cozinha abafou, que minha pasta melava. Só você pegar isso filme, envolver no seu bolo, tá? Deixa ali e na hora que você for também transportar o seu bolo está também, né, todo ali tampadinho, sem problema nenhum de pegar nenhum tipo de poeira. Então eu sempre faço isso. Passo isso filme no bolo, tá? E deixei ele para me poder partir para começar já a cobrir o outro andar, que seria na cor vermelha. Então, pessoal, para vocês também que não seguem a gente nas nossas redes sociais, eu vou deixar aqui o nosso Instagram, que é @quitutedanunes12, e a nossa página no nosso Facebook é Quitute da Nunes. Então ali a Ariane passou para mim o bolo, né, o segundo andar, para a base de isopor que eu iria usar para poder colocar ele, né, depois lá na festa, em cima da parte azul, né, do primeiro andar. Ali eu iria começar a malear a minha pasta americana na cor vermelha. Lembrando sempre, quando você for tingir sua pasta americana, guardar, sempre coloca bem embaladinha para ela não pegar, não ter problema. Essa pasta aí eu fiz no dia, tá? Eu bati a pasta americana, eu tingi a pasta americana toda no dia, porque eu tinha feito somente a receita para as decorações, como era muito doces. Então eu preferi deixar a pasta americana que iria cobrir o bolo para bater, né, fazer ela no tempo que meu bolo estaria ali descansando. Então deu super certo, graças a Deus eu não cheguei atrasada na festa da cliente. Então ali eu amalhei ele todo e só fui mesmo para abrir ele. Então eu fiz o mesmo processo, fiz a bola, né, deixei ela ali perfeitinha,
peguei o meu rolo mais pesado, comecei a abrir, que também não preciso fazer tanto esforço, porque ele ajuda bastante. A minha pasta americana não fica dura, tá, pessoal? Parece ali que ela é dura, mas ela não fica dura, tá? Não é tão ruim assim de abrir, mas como é uma boa quantidade, né? Por isso que eu falo, eu gosto de começar ela primeiro com esse rolo, para depois eu vir com outro rolinho fino. E sempre lembrando, você vai abrir a sua pasta americana? Sim, mas você tenta sempre medir, né? Tenta não, você tem que medir o seu bolo para você abrir a sua pasta na espessura, tá? Por isso que eu falo, eu gosto de fazer já ela ali redondinha e medir ali, eu tiro a medida do meio e das minhas laterais para poder dá certinho. Sendo que até vocês vão perceber que na hora que eu for colocar essa pasta americana no meu bolo, esse vermelho, eu senti que tava precisando de um pedacinho a mais, mas já era tarde, para mim não destruir toda a minha ganache, que a ganache para tirar a parte de cima da ganache estraga, né? Então ela fica grudada. Então eu só levantei rapidinho ali, dei uma consertada ali onde estava faltando, porque senão iria ficar um lado menor. Então por isso que mesmo você medindo, você tem que ter essa habilidade de saber se vai realmente dar ou não a sua pasta. Então tem que medir, tá? Uma dica, porque nessa daí eu medi e achei que estava bom e não estava. Mas graças a Deus eu tenho ali a habilidade rapidinho de tirar antes dela colar e deu super certo. Quando eu levanto a pasta assim, é para me ver a espessura, porque eu precisava que essa pasta não ficasse muito fina, por causa, como eu já disse, o tempo não estava muito bom. Ali eu já tinha lavado a minha mão outra vez, peguei um pouquinho ali do açúcar para tirar a umidade da mão e iria passar o meu bolo, né, para uma base de isopor, que é tipo bolo fake, né, para poder auxiliar, né, a quem ia me ajudar a transportar esse bolo, para não ficar nessa base fininha ali do isoporzinho, né, que eu uso para ser o suporte que iria ficar em cima do bolo. Então eu tava colocando essa base de isopor em cima da minha bailarina para mim vir cobrir esse bolo. A cobertura também é a mesma coisa que eu fiz, né, com o azul. Eu enrolei ele ali até no rolinho ali mesmo. Aí vocês podem perceber que eu passei a ganache e passei também o chocolate na lateral. E aí foi a hora que eu senti, ó, quando eu virei aí, ó, ficou parecendo um pouquinho, né, o chocolate. Eu achei assim que não iria dar certo e resolvi na hora rapidinho, ó, tirei, você viu que a ganache fica grudada ali e eu puxei para poder tampar essa beirada que não iria ficar, né, muito bom. Então tem que ter esse cuidado na hora de você colocar a sua pasta americana. Então o processo, né, do vermelho aí é o mesmo que eu fiz com o azul, mas eu coloquei, né, a câmera para vocês verem como é que eu vou puxando ali, ó, onde tá sobrando. Você não arranca, né, você só vai abrindo, ó. Você abre e vai empurrando ela, que ela vai cedendo ali conforme você quer que fique, né, a sua modelagem, que no caso seria para ir descendo de baixo para cima. Então ali eu só mesmo acertando esses detalhes na pasta, porque depois é muito fácil, que eu peguei só o isoporzinho para começar a descer ali a minha pasta e encostar ela para fazer meu acabamento. Então com o auxílio, né, do meu isopor, ó, coloco de um lado e vou apertando ali, colando toda a parte de cima primeiro, para minha pasta poder descer, tá? Essas ondulações aí eu consegui retirar, tá só alisando mesmo. Por isso que eu deixei minha pasta um pouquinho mais, com a espessura mais grossa um pouquinho, para eu ter pasta para poder trabalhar e fazer o alisamento. Ó, você pode ver que ali onde eu já estava alisando, eu estava tirando todas as imperfeições que estavam no bolo, por causa que eu tinha também coberto o bolo com a ganache e com o chocolate, ó. Aí dá pra você perceber que eu estou consertando aonde estava enrugadinho, que é só abrir e encostar ali, que ela não fique enrugada mais aonde você quer
na lateral. E essa rebarbinha foi só mesmo para depois com estilete que eu retirei. Então, depois que eu alisei bastante ali, né, fiz todo o meu acabamento, só peguei o estilete pra tirar o excesso da massa, né, da pasta americana que tava ali. Não cortei, tá, o isopor que estava servindo como a minha base, porque esse isopor vai me guiar, né, ser o meu guia, tá? Então, lá na festa que eu irei cortar, e mais uma vez eu falei por que eu não fiz a minha sustentação, por causa que eu queria deixar esse bolo inteiro, né, sem intacto de nada, para quando chega lá eu fazer a sustentação e os bolos ficarem inteiros na hora de colocar um em cima do outro. Então ali, ó, bem de pertinho, eu trouxe pra vocês como que eu comecei a apertar, né, essa sobrazinha ali pra poder colar. Eu já tava quase chegando na hora, né, de levar o bolo, né, pra cliente, né, então eu já tava ali e parti pro meu terceiro andar, tá? Então esse terceiro andar, ele era na cor branca, né, que seria do dálmata. Então eu fiz o mesmo processo, malhei ali a minha pasta americana para poder começar a abrir ela. Esse bolo ele era o menorzinho, né, no meu terceiro andar. E então assim, a pasta já não era muito tão grande para colocar ela ali, abrir, então não tive muito trabalho. Pessoal, vou trazer para vocês hoje uma dica, né, de um canal que eu tô simplesmente apaixonada. Como uma boa, né, forno e fogão, que a gente sempre fala, né, e algumas espátulas, porque hoje eu sou confeiteira, mas o canal do Que Seja Saboroso me encantou, porque é aquela outra parte que você, quando quer uma receita nova, que você vai receber uma visita na sua casa e não sabe o que você vai fazer, tá aí a dica. Que Seja Saboroso. Vou deixar aqui pra vocês o canal dele. É um mimo, entendeu? É um mimo porque as receitas são maravilhosas, são práticas, são simples e o melhor, são baratas. São coisas que vai dar pra você colocar no seu bolso, de estar sempre fazendo uma receitinha nova do nosso canal, do nosso amigo lá, Que Seja Saboroso. Então não deixe de ir lá, se inscrever e falar, vim pela Quitute da Nunes, pela indicação, porque eu vou saber, e ele também, e vamos deixar lá um coraçãozinho lá, dizendo que agradecer a ajuda de vocês. Então não esqueça, o canal que vão se inscrever hoje com a minha dica é Que Seja Saboroso. Então, pessoal, tava ali somente terminando de abrir a minha pasta, né, a branca. Não faço o que eu vou fazer, tá? Só porque eu não vou precisar usar o rolo para enrolar minha pasta americana nele para colocar em cima do bolo. Porque eu já tenho como pequena, né? Eu consigo colocar sem enrolar no rolinho. Mas não faça isso. Sempre pega o auxílio do rolo para vocês poderem botar o seu bolo a sua pasta, né? Aplicar ele no bolo. Esse bolo eu também cobri ele com chocolate. Eu vou cobrir ele com chocolate branco. E fui fazer ali a minha primeira tentativa ali para colocar a pasta, sendo que quando eu coloquei a pasta, o outro lado eu senti que iria ficar faltando. Então, para mim não correr o risco de errar como eu errei com o vermelho, eu preferi retirar e esticar um pouquinho mais a minha pasta americana ali para poder fazer então a cobertura do bolo, porque senão poderia também, mesmo que estaria o chocolate coberto com chocolate, que ele é bem mais durinho, poderia vir, né, estragar o meu bolo, ou a minha pasta americana e o bolo também. Então ali eu acabei ele de esticar, preferi pegar, né, não correr o risco, ó, eu peguei, coloquei ele no rolinho e joguei em cima do meu bolo. Então ali é a mesma coisa, só mesmo ir esticando
a pasta, o mesmo processo que eu fiz no azul e no vermelho. Então, pessoal, aí eu já estava no local da festa. Foi uma pena que meu celular não gravou a parte que eu coloquei sustentação, né, de cada andar. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Aí deu pra trazer pra vocês como é que a gente foi colando, tá? Cada detalhe aí, que eram os símbolos de cada cachorrinho no primeiro andar. O segundo andar a gente colocou o ossinho com o nome do Bernardo. E o terceiro andar, que era em cima, coloquei aí esse topo frontal, que também foi de pasta americana. E eu tava ali começando a fazer os cintos. Porque se eu não fosse usar o cinto, claro que eu não iria deixar, né, essas rebarbas aí de pasta americana aparecendo. Seria um outro tipo de detalhe de trabalho. Então, cada andar teve o seu cintinho aí para fazer o acabamento. E o bolo branco tinha também os detalhes das pintinhas do dálmata, que também não consegui gravar, mas tá aí para vocês o bolo terminado. Todos os doces personalizados foi da Quitute da Nunes. A Andréia tá com a gente já não é 1, nem 2, nem 3 dias. Já são 3 anos de parceria. Ano passado eu fiz, né, o bolo do Bernardo, a festa do Bernardo. E eu sou sempre, né, fazendo as coisinhas pra Andréia. Não é só festas grandes. Ela tá com vontade de comer alguma coisa, ela me liga e fala: e aí, amiga, dá pra fazer? E eu faço com o maior carinho, porque é uma família que não virou só cliente, e sim também
virou os amigos. Então, ver o rostinho do Bernardo, gente, foi uma coisa maravilhosa. Não pude estar presente no aniversário dele, mas a Andréia me mandou toda a filmagem, todo o carinho, tá? Fizemos aí doces de mesa, tá aí o Bernardo, fizemos o bolo no palito, ele amou os potinhos de chocolate. Então, tem coisa melhor do que você ver que o seu cliente ficou feliz com o seu resultado? Então, foram 3 dias de trabalho, mas a realização não tem preço. A Andréia, ela é uma cliente que postou pra mim, né? Falou ali nas suas páginas e eu agradeci com o maior coração, assim, porque eu gosto muito mesmo da família. Muito obrigada, Andréia. Pessoal, então não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Muito obrigada mais uma vez por estar na Quitute da Nunes.